sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Pai do Senhor, povo de Deus, já estamos aqui na segunda parte da nossa programação Faça a Diferença. Você já pode ir compartilhando no WhatsApp, compartilhando para os seus amigos. Já estamos ao vivo no YouTube, já estamos ao vivo na nossa web rádio. E o link você vai encontrar na página do Facebook, ev.leonel Júnior. Você vai encontrar o link da web rádio. Você vai encontrar também nós no YouTube. O canal é Leonel Júnior. Você vai encontrar essa programação Faça a Diferença. Nós iremos iniciar aqui algo novo, que é a nossa entrevista com os nossos irmãos. E hoje o convidado especial para estar nessa entrevista é o meu irmão em Cristo, Fábio Gil, da Sucursal da Pratinha. Fábio, tu que tem quantos anos de evangélico? Pela misericórdia, irmão Leonel, dia 7 de agosto, completei 19 anos no ministério. 19 anos? Isso, Igreja Pentecostal dos Amores, 19 anos de evangelho. E como é que foi o teu encontro com Deus, teu encontro com Cristo? Quando foi o dia que tu se converteu? Coincidentemente, né, graças a Deus, eu acho interessante muitas pessoas às vezes contando o seu testemunho e tal de vida, impactante muitas das vezes. Mas eu posso dizer que eu vim para a igreja pelo amor. Mas pelo amor, através do testemunho da minha querida e maravilhosa mãe, né, que ela me contou, né, qual foi o motivo dela vir para a igreja através de mim, que aproximadamente aos 2 anos de idade eu sofri muito com enfermidade, sarampo, catapora, pneumonia, e fiquei um momento mesmo entre a vida e a morte. Então esse entre a vida e a morte, tinha uma família em casa que inclusive já faleceu, e ela ofereceu, só olha, Dona Isa, tem uma igreja na Senador Lemos, assim, nessa igreja de escuro lá, né? Claro, não sabendo, né, que quem cura é a pessoa de Jesus. Então, foi a primeira vez que a minha mãe, não sabendo orar, tudo, não gostava de crente, de evangelho, foi lá comigo, nem sabendo o endereço, nada, e chegou na Igreja Pentecostal Deus e Amor pela primeira vez, lá pelo ano, eu acho, de 86, não sei 86. Bem, mas deve ser para aí, 1986. E lá ela começou a frequentar, e lá por 89 aceitou Jesus, 90 batizou, hoje está firme até hoje, para a glória do Senhor. E um belo dia ela vai e conta esse testemunho para mim, por como foi que ela chegou na igreja, aí contando e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça, disse, poxa, eu tenho que retribuir isso aí. Aí perguntei, como é pra gente ser um membro da igreja, tomar a Santa Ceia, que por incrível que pareça, que um dos cultos que eu gostava muito disso sempre foi a Santa Ceia, desde quando eu era ímpio mesmo, não servia a Deus, era um dos cultos que eu gostava muito de ir a Santa Ceia. E quando eu chegava lá, aquilo, poxa, eu achava um culto muito interessante. Aí como eu faço para participar da ceia? Não, só quando tiver 18 anos, que vai te batizar, que na época, claro, era só com 18 anos, certo? Então eu esperei, então vou esperar. Só que no meio termo eu ficava com medo, poxa, mas Jesus voltar, eu não vou subir. E ficava, Senhor, dá não volte, até brincadeira, né? Mas, graças a Deus, Jesus me aguardou até meus 18 anos, então 7 de agosto. No dia do meu aniversário, 7 de agosto de 2000, quando eu completei 18 anos, foi o dia que eu aceitei a Jesus lá na nossa, hoje, sede setorial, né? Com o cooperador Benedito, que hoje mora lá no município da Acará, meu pai na fé, né? Então, desde esse dia até hoje, graças a Deus, não me arrependi da minha decisão. Muitas lutas passo, enfrento, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu posso dizer hoje é Ebenezer. Oh, glória. Qual é o nome da tua mãe? A irmã Luísa, né? Ali, Deus abençoe a irmã Luísa. No anexo Ciaba, na Pratinha. Glória. O povo da Pratinha também está acompanhando a nossa Deus abençoe a todos programação. E no caso, se converteu com 18 anos. E quando é que foi a tua primeira vez evangelizando, assim, na obra de Deus? Às vezes eu fico olhando hoje uma geração que está se formando e muitas vezes não nos deixa batido, mas deixa muitas vezes triste, né, de ver que espera sempre dependendo dos outros. E às vezes murmura por causa disso, encontra muitas das vezes, coloca dificuldade em certas coisas.
E por incrível que pareça, né, que quando eu aceitei na sede, fui congregar no bairro, né? Inclusive lá onde a minha mãe até hoje congrega, né? Hoje anexo Ciaba. A minha congregação do Ciaba. Nesse tempo era um ponto de pregação. E por ser um ponto de pregação, tinha muito poucos membros. Então, nessa época, foi uma época de experiências mesmo com Deus. Hoje ninguém pode falar e jogar para mim e dizer, poxa, eu vou pregar só para isso, só esse tanto de gente aí. Eu já preguei durante 7 anos, só para os bancos, abria culto, pregava, e só os bancos da igreja, muita gente passava na frente da igreja e fazia certos sinais assim que a gente percebia, poxa, esse rapaz está doido, olha aí, sozinho, essa igreja nunca dá ninguém, essa igreja é devagar, essa igreja isso aí. E até mesmo os evangelismos, às vezes quando tinha um parceiro eu ia, mas quando não, eu sempre ia sozinho. E às vezes sem experiência, às vezes eu recebia, quando eu entregava uma literatura, alguém dizia um não recebia, aquilo ali batia ali meu coração, mas depois pegando algumas experiências com os irmãos, dizia assim, não é assim, é assim mesmo, a gente não recebe só um sim não, alguns recebe de coração, e a gente vai ver lá na parábola da semente, né, lá de Mateus. Mas, sendo aí, isso aí foi adquirindo experiência, então dizer, não tem ninguém para evangelizar comigo, isso não é desculpa, porque sinceramente, a gente ia pro campo missionário mesmo, sozinho, sempre fui isso aí, sozinho, e Deus dava a vitória. Sempre nós evangelistas temos essa experiência de ouvir um não, né? Com muitas certeza, pessoas, e a gente não deve amaldiçoar a pessoa, ninguém é obrigado rebater, a aceitar a literatura, como diz a Bíblia, quem crê, né? É verdade. Quem crê. No meio dessas experiências, assim, tem alguma experiência assim, boa que tu teve na obra de Deus, que hoje tu pode passar para os jovens, como um exemplo daquilo que tu passou na obra de Deus, uma experiência que tu adquiriu na obra de Deus, no evangelismo, pregando, que tu teve na obra que hoje tu pode passar para essa geração? Olha, eu não sei se essa experiência posso passar, porque quem sabe pode até servir para alguém, né? Isso aí vai me levar alguns anos, principalmente quando eu me batizei em dezembro, 24 de dezembro do ano 2000, lá em Benfica, no balneário do Açaí. Então, justamente, né, quando a gente está nesse dia do batismo, né, descer as águas, tudo. Então, essa experiência, né, que eu não posso dizer, poxa, foi com a obra de Deus, mas foi uma experiência que para mim eu levo sempre para a vida, que foi justamente todo o batismo. Não sei se todos os jovens, ou quem seja que batizou, se lembra o que o diácono, o presbítero, falou no dia das águas lá. E eu me lembro benzinho até hoje, né, hoje o presbítero que na época me batizou, está em outro ministério, não pertence mais ao ministério, mas na época ele perguntou, Fábio, qual é o seu nome? Fábio, se um dia você sofrer perseguição pelo evangelho e fosse preciso você enfrentar a morte, você negaria o nome de Cristo ou continuaria com a fé? Aí disse, não negaria o nome de Cristo. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa experiência para mim, uma vez na sala de aula, teve uma desavença com um certo professor por uma questão boba. Eu falei uma coisa, mas eu confesso que falei aquilo brincando para ele lá. Ele falou uma palavra meio que indecente, eu não aceitei. E disso aí, só que ele, quando eu falei que eu era evangélico e tal, não queria escutar aquilo lá, mas estava falando pura brincadeira, não estava algo sério ali. Só que ele, como não gostava de evangélico, ele começou a falar um monte de coisa, me humilhou na sala, falou um monte de coisa. E naquele momento eu confesso, sinceramente, eu pensei mesmo em dizer que tudo aquilo ali era mentira, eu não era evangélico, eu estava só brincando, era brincadeira minha e tal. Mas na mesma hora que eu quase saí da minha boca, o Espírito Santo me levou nesse meu dia do batismo lá, e o presbítero fazendo a pergunta para mim. Aí disse, poxa Senhor, eu vou me negar ao Senhor por uma besteira dessa aqui, não estou nem enfrentando a própria morte. E quando eu vi na hora lá, eu só pedi uma coisa, cabeça baixa, quase chorando mesmo por dentro, Senhor, me dá só uma oportunidade. E quando eu vi, ele falou do dízimo, se o dízimo era bíblico. Pronto, daí foi uma porta que ele me deu e eu comecei a entrar, preguei com uma autoridade, com ousadia, que no final das contas depois ele me chamou em particular para pedir desculpa e falou, você foi a única pessoa que quando eu falo, muita gente fica revoltado, fica bravo, e você não, me falou a verdade, que realmente é a verdade. Então, para mim essa experiência, não sei se pode servir alguém que está enfrentando aí uma faculdade, sei lá, ou algo dessa natureza. Que acontece, né? Então surgiu uma oportunidade para ti se envergonhar do evangelho. Não, com certeza. Mesmo assim tu não se envergonhou.
e buscar mais a Deus, porque, irmão Leonel, o que eu fico assim muito interessante é que é bom nós, como eu tenho a minha mãe, né, que praticamente é meu baluarte, né, que eu, claro, meu espelho é Cristo, minha referência é Cristo, né, mas também um ponto referencial, minha mãe, pela sua experiência, pela oração, para mim também chegar ao Evangelho. E assim como muitos jovens que têm pai, você é um exemplo disso, né, que tem um pai tremendo, um grande presbítero, um homem de Deus, e tem uma história, né, nessa igreja. Então, você olha que sabe com certeza ele, pelos seus aspectos, né, de experiência da obra de Deus. Só que ele não tem como salvar você, né? Então você é que tem que procurar, poxa, as minhas experiências com Deus. É bonito quando o jovem pode falar, poxa, irmão, passei uma luta assim, mas eu fiz uma campanha de oração e Deus me bradou. E não esperar que os outros falem, irmão, Deus me abençoou por isso, por aquilo outro. Não, eu tive a minha experiência com Deus. Muito bom. E também já passou momentos como provações, dificuldades. Qual foi uma experiência assim de prova mesmo, uma experiência triste na obra de Deus, que nós sabemos que não é só alegria, não é só, nós falamos assim só vitória, mas nós passamos por dificuldades. Não, é isso, muitas dificuldades, com certeza. Tu teve uma assim que foi aquela mesmo, uma experiência triste, terrível, mas que tu venceu? Com certeza, chegou um certo período, um tempo atrás, isso aí eu acho que eu tinha entrado na faculdade, né, passando um tempo aí, e na obra de Deus chegou um tempo que, devido a uns fatores de luta, como você falou, de provações, né, que não convém aqui entrar muito em detalhes, mas me abateu muito, assim, eu fiquei muito triste. Eu confesso que fazia a obra de Deus por aparência, abria culto por aparência, às vezes já ia para a igreja, mas não com aquela vontade mais, e não de querer desistir da caminhada, mas pedindo uma solução. Deus, faça alguma coisa. Só que no tempo, no momento certo, Deus ele bradou de uma forma tremenda. Olha, que às vezes a gente, pode não esperar, mas é onde Deus às vezes ele deixa a gente passar por aquilo ali, para quem sabe até servir num momento desse, uma entrevista de honra dessa que está passando. Mas graças a Deus eu pude superar, olha. Mas eu confesso que nesse tempo tudo que eu fazia era desanimado, foi um momento mesmo que eu posso dizer, uma aprovação, que hoje alguém pode dizer, não estou passando aqui, tem aquele momento que às vezes a gente pensa, irmão, estamos na presença de Deus, nós estamos imunes a depressões, estamos imunes, até aí a gente pode ver hoje, né, até estamos no mês do suicídio, desculpa, passamos, né, aí setembro, o mês do suicídio considerado, setembro amarelo, isso mesmo, né, e até pastores tirando sua própria vida, coisa que a gente achava inacreditável uma coisa dessa. Então, é que a gente também tem essa tendência. O negócio é sempre se inclinar para quem? Inclinar para o Espírito Santo, inclinar para Cristo e buscar as coisas lá de cima, como diz lá em Colossenses, né? E as coisas, né, que a gente tem que buscar, né, onde a nossa vida está escondida em Deus. É tremendo. É uma fase, né, que todo cristão passa, uma fase de dificuldade, mas é só uma fase, né? Não é eternamente. Não. É o que Paulo fala, né, em 2 Coríntios, né? Em todo sofrimento ele pode ser eterno, assim, duradouro, né? E tem muitos jovens que se desesperam, se desviam. Mas qual é o teu conselho para essa geração? Conselho aí para os nossos ouvintes da nossa programação, para os jovens em geral do Projeto Expansão Jovem. Qual o conselho que tu deixa para esses jovens? Jovens, primeiramente, obediência e no temor de Deus, é claro. Sempre leia a palavra de Deus é a bússola mesmo, é o manual de regra e fé do cristão, tá? É onde ela vai dizer, às vezes até a gente vê certas coisas, uma vez interessante que a gente vê uma geração hoje surgindo, que qualquer coisa bate, a gente tem que, irmão, bora com calma com os jovens, porque o jovem tem que ter, não, mas o céu é só um, não vai existir divisões lá no céu. Então é o mesmo céu que vai pro mais velho, pro mais idoso, pro adolescente já, confessa, enfim, vai ser para todo mundo. Então não tem esse negócio, porque o jovem tem que ir com calma, assim, não. A gente tem que aprender a pegar a realidade. Então o que eu posso dizer para os conselhos do jovem, né, que às vezes, né, até o pessoal chamou de mimimi, poder buscar a palavra e joelho no chão. E quando a gente começa a ter experiências de oração, não é qualquer coisa que abate, não. É que a gente possa dizer, às vezes eu não entendo pessoas que vão para montes, vão para vigília, só vivem em monte, vigília, e é verdade. Vamos fazer assim, a gente vai para um intervalo e na terceira parte dessa programação a gente continua essa entrevista. Que Deus possa abençoar. Fique conosco.